Olá pessoal, que orgulho gay é este? Para falar do orgulho gay e fazer esse apanhado histórico, se faz necessário nos situarmos a nossa orientação sexual. Eu sou Wellington, tenho 58 anos, começo minha militância no movimento estudantil na década de 80, na década de 90 vou para o movimento sindical. Hoje estou na coordenação do Sintufes e na coordenação LGBTI da Fazubra Sindical. Hoje nós vamos trabalhar uma história que é o início do orgulho gay, o início da revolução dos gays no mundo. Nesse sentido, nós temos que lembrar que nós estávamos nos Estados Unidos no ano de 1969. Era um sábado de verão, 28 de junho, em que os policiais invadem um bar que se chama Stonewall. 69, nos Estados Unidos, era o período da efervescência política. O movimento negro, liderado por Martin Luther King, a emancipação feminina, os movimentos feministas tomam as ruas, o movimento anti-guerra do Vietnã, os hippies, toda essa efervescência está borbulhando nos Estados Unidos. Como também os gays que se cansam de ser constantemente atacados também se manifestam. Esse bar Stonewall, ele está localizado na periferia de Nova York, num bairro que se chama Green Village. E o bar é liderado pela máfia italiana Casa Nostra, que se situavam naquelas regiões e tomavam conta do domínio daqueles espaços. E esses espaços eram frequentados pela comunidade gay, pelas comunidades mais pobres, né, de Nova York. Neste dia, quando os policiais se adentram, há de se lembrar que isso é um comando de do prefeito de Nova York, do John Lindsay, que estava trabalhando o seu segundo mandato, né? E aí queria fazer a limpeza na cidade. Bom, a gente bem sabe, em pleno século XXI, né, 2020, a gente sabe como é que se funciona a limpeza em que os prefeitos, para se eleger, fazem, né? Tirar as favelas, tirar as barraquinhas, tirar os ambulantes, tirar os travestis, as prostitutas da rua. E não era diferente neste período. Só que esse era um período em que nós gays não tínhamos direito algum. Nós gays éramos menosprezados a todo momento. Os policiais se vestiam de travesti para ir para os bares e descobrir quem era quem dentro dos movimentos. Pasmem, quando eles prendiam uma pessoa, eles faziam questão de publicizar nos jornais para que essas pessoas perdessem emprego, envergonhassem a família, todo nesse sentido. E nesse dia eles atacam. Quando eles atacam, era de manhã, toda a vila se manifesta e vem em defesa dos gays ali naquele local. Os policiais acuados ficam lá dentro daquele bar, protegido pelos gays que estavam lá. Aí depois que tudo passa, né, mas tudo não passa, tudo começa naquele momento, no dia seguinte os policiais voltam com um aparato muito maior. Só que, para surpresa deles, todo aquele movimento efervescente, os negros, as mulheres, os hippies, os anti-guerra do Vietnã, os gays, todos, a população toda vem de encontro aos gays naquele bar para garantir que não tivesse um ataque. E aí
tem todo um tumulto, todo um rasga-rasga, deixa-me, deixa, mas a história fica demarcada naquele momento, naquele bar, naquele lugar. Com isso, os movimentos se organizam neste meio tempo de ano. No ano seguinte, em 70, várias cidades saem em manifesto no dia 28 de junho para comemorar o orgulho dos gays daquele fatídico dia 28 de junho de 69. Por sua vez, aqui no Brasil, nós não tínhamos uma organização gay propriamente dito, mas os partidos de esquerda já discutiam a livre orientação sexual. Nós tínhamos o PCB, antes de 60, que é Partido Comunista Brasileiro. Depois, na década de 60, surge o PCdoB, que traça algumas linhas discutindo a livre orientação sexual. E surge, na década de 80, o Partido dos Trabalhadores, de uma construção 70-80, que traz dentro da sua conjuntura, dentro do seu organograma, a discussão da livre orientação sexual. Os gays brasileiros, as famílias faziam o quê? Quando não mandavam embora de casa, expulsavam de casa, mandavam seus filhos para estudar nos grandes centros, né? São Paulo e Rio de Janeiro eram os dois grandes centros. Rio de Janeiro recém saía do staff de capital do Brasil, né? E aceitavam, recebiam essas comunidades gays que se situavam no centro, geralmente, nas universidades, e se organizavam nas universidades. No Rio de Janeiro tinha um restaurante no centro que se chamava Calabouço. E esse restaurante, ele era administrado por uma travesti concursada da universidade que administrava o restaurante. E pasme, eram nesses restaurantes que se organizava o movimento estudantil, se organizavam os gays para sair naquelas manifestações de rua da década de 60, exatamente do centro do Rio, ali no coração do Rio de Janeiro. Isso nos orgulha, porque nós do movimento gay fomos os precursores das manifestações contra o golpe de 64. Em São Paulo, na década de 60, 70, tinha um bar que se chamava Ferros Bar. Esse bar era bem movimentado, bem frequentado pelos comunistas. E aí também tinham lá os gays, as lésbicas, né, que em sua maioria se organizavam ali. Na década de 80, elas já se organizavam com um jornalzinho e elas comercializavam esse jornalzinho. O problema é que o dono desse estabelecimento começa a proibir a comercialização do jornalzinho. As lésbicas falaram assim: opa, que história é essa? Aqui vende drogas lícitas e ilícitas e não se fala nada. Nós, para vender um jornal de orientação sexual, nós estamos sendo impedidos? O que é isso? Elas saem, se organizam, criam uma carta e voltam para esse estabelecimento para fazer um manifesto. Nesse manifesto tinha lá um rapazinho que se chamava Eduardo Suplicy, hoje o Suplicy que nós conhecemos como ex-senador, deputado federal, senador. E aí cria-se todo um movimento nesse bar. Neste movimento, o dono do bar fala assim: opa, vou perder clientela, e uma clientela importante, né? E passa a entender e reconhecer o erro, e o bar passa a poder fazer a comercialização do jornal da livre orientação sexual. Ainda na década de 80, nós vamos ter a primeira parada do orgulho gay em São Paulo. A partir daí, dessa primeira parada do orgulho gay em São Paulo, se
distribui em todo o mundo, né? Acaba acontecendo em todo o país, no Brasil principalmente, as paradas gays do orgulho LGBT. Agora eu te pergunto, em qual letra você está? Tchau!